Uma das grandes falácias nesses tempos aí de convocação para amistosos inexpressivos como esses dois que o Brasil fará contra a Nigéria e Senegal em Singapura, cara, fica a 25, 26 horas de voo a cidade-estado, o Tigre Asiático, Singapura. É do outro lado do mundo, é muito longe. Mas então, o Brasil vai jogar lá, né, contra essas duas seleções africanas, e com isso equipes brasileiras serão desfalcadas em jogos importantes aí pelo Campeonato Brasileiro e tudo mais. O fato é o seguinte, quando isso acontece, muita gente minimiza o papel do Tite nesse contexto, como se o Tite nada tivesse com isso. Eu discordo frontalmente. O Tite tem tudo a ver com isso, porque o Tite é a CBF. Ele trabalha na CBF, ele faz parte da CBF. E ele poderia, claro, convocar somente jogadores que atuam no exterior para esses dois amistosos, até porque os jogadores estariam saindo da Europa, principalmente mais próximos ali daquela região do mundo, ou jogadores que atuam na China, ou seja, poderia preservar os times brasileiros, porque esse calendário ele é culpa da CBF. Eu concordo que os dirigentes são coniventes. Você vê, por exemplo, que o presidente do Flamengo chefiou a delegação da seleção brasileira durante a Copa América, ou seja, estava ali um em carne com a CBF. Então hoje, se tem jogadores convocados, o Renier para Sub-17, Rodrigo Caio e Gabigol para a seleção principal, se ele é próximo da CBF, ele também está compondo com isso tudo. Quer dizer, vai reclamar do quê, né? Então, o que nós vemos aí realmente é a subserviência de dirigentes junto à entidade. Eles não enfrentam a CBF para mudar esse calendário, até porque para enfrentar a CBF tem que enfrentar também as federações. Mas o fato de os dirigentes de clubes serem subservientes não tira a responsabilidade maior da entidade principal, que é a Confederação Brasileira de Futebol, e daqueles que nela atuam. E aí inclui sim Juninho Paulista, coordenador de seleções, Tite, técnico da seleção principal, Jardine, técnico da seleção sub-23, sub-20, sei lá, o da 17, o Branco, que coordena a base, todos eles são a CBF. Eles fazem parte da CBF, então eles são sim responsáveis. Essa responsabilidade, a culpa dessa bizarrice, não é de um apenas. É parte da CBF, parte dos clubes, parte de cada um e de quem faz parte disso tudo. Se os dirigentes de clubes são responsabilizados porque são coniventes, são subservientes, porque não gritam, né? Embora não adiante muito um ou outro gritar, não vai acontecer nada, a CBF vai chancelar o seu próprio calendário com o poder que possui, né? Também aqueles que participam disso, que são coniventes com isso, também são, digamos assim, participantes desse negócio todo. O Tite não é o bonzinho da história, ele é mais um a participar da CBF, ele faz parte desse status quo, ele é o técnico da seleção brasileira. Então, ele poderia, se quiser ser diferente disso tudo, fazer, não, vou convocar para esses dois amistosos jogadores que atuam lá fora. Só que a seleção brasileira vem jogando mal. E, evidentemente, ele está preocupado com o quê? Com a preservação do seu emprego. Ou seja, o emprego do Tite vale mais do que o Campeonato Brasileiro, que, como espetáculo, cai de qualidade. E é impressionante, porque um grupo grande de comunicação paga muito caro pelos jogos do Brasileirão. E esses jogos perderão atrações para amistosos inexpressivos da seleção brasileira. Ou seja, tem mais gente sendo prejudicada aí. E o campeonato vai perdendo o seu valor, vai perdendo o seu peso, vai perdendo o seu valor de mercado, quero dizer, até como um produto, digamos assim, que é comercializado aqui e acolá. O calendário da CBF é bizarro, isso aí é chovendo molhado, todo mundo sabe. Mas Tite e todos que o cercam ali, dentro da estrutura da CBF, são participantes disso tudo. Como os dirigentes de clubes são subservientes e, por ficarem em silêncio, são também culpados em parte disso tudo. Quem não tem culpa nenhuma é o torcedor. Então você vai ter o Flamengo sem seus jogadores, você vai ter o São Paulo sem o Daniel Alves, um jogador caríssimo que o São Paulo tem que pagar com muita dificuldade e não vai ter o jogador. O Grêmio perde o Matheus, perde o Cebolinha. O Palmeiras tem um prejuízo menor porque perde um goleiro. O Everton tem ali outros dois bons goleiros, ou seja, para o Palmeiras o prejuízo é menor, mas é um prejuízo também. Todos esses clubes que estão ali brigando por alguma coisa ficam com problema, sem contar o risco de um cara voltar contundido às vésperas, por exemplo, de jogo de Copa Libertadores da América, o que pode acontecer, já que os jogos entre Grêmio e Flamengo acontecerão no começo e no final de outubro, e um sanduíche aí com as datas FIFA e esses amistosos inexpressivos, que poderiam ser realizados em território nacional, por exemplo, para pelo menos minimizar o impacto com a viagem mais curta, mas não. E o mais ridículo, o argumento do Juninho falando sobre a realização do jogo em Singapura, dizendo que é um grande centro, que, convenhamos, é uma grande piada. Se você quiser ler mais sobre isso, inclusive, acesse aqui o meu blog no UOL Esporte, eu comento essa convocação, não exatamente a convocação, mas essa situação, né? Inclusive destacando o fato de ex-jogadores de futebol não serem exatamente
personagens que podem fazer muito pelo futebol brasileiro quando deixam o fardamento e a chuteira. Pelo contrário, colocam paletó, colocam sapatos sociais e saem por aí fazendo parte, muitas vezes, de mais do mesmo, né? Daquilo que a gente já conhece, que é esse futebol brasileiro com tantos problemas. O calendário é um dos grandes, dos pepinos do futebol praticado aqui no país, ok? Valeu, saudações.